Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô aqui escrevendo, né, as minhas coisas, e eu amo escrever, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que separar algo muito profundo para eles, porém objetivo, pra gente falar sobre as três chaves para você ser aprovada em qualquer concurso público. E eu aqui abro um parênteses. Em qualquer processo seletivo, tá? Se você for se candidatar em alguma vaga, em alguma empresa, né, em alguma multinacional, enfim, em algum local de trabalho que você tanto sonhou, tanto almeja. Eu separei essas três chaves aí que eu considero as mais importantes, né, nesse período de tempo aí que eu já tenho de experiência profissional, né, eu já sou enfermeira há 25 anos, 26, eu já passei em mais de 10 processos seletivos, já fui aprovada, já passei em concurso público, é, maravilhoso, super concorrido, eu já passei na rede Sara de hospitais, né, que também é super difícil de passar, vocês sabem que são várias etapas, então é, eu juntei tudo isso, né, um compilado, e decidi trazer isso para vocês porque ninguém me falou isso na época, tá? Então o que eu tô trazendo para vocês aqui é algo que eu aprendi com a minha vida inteira, né? E tô trazendo aqui para vocês. Bom, antes de falar, se inscreva no meu canal já, agora, tá? Curte os meus vídeos que estão lá, assista os vídeos anteriores, curta. E se você gostar mais ainda, compartilha, tá? Com outros colegas da área da saúde, com outras enfermeiras. Porque assim, o que eu entrego aqui é o que eu realmente vivi, vivo, né, e ensino para vocês, tá? Então não é nada teoria somente, mas tem muita teoria, mas tem muita prática e muita vivência. Bom, então vamos lá. O primeiro tópico, o que eu separei para vocês aqui é o corpo, tá? Então assim, professora, como é que eu faço? Eu não tô tendo tempo para nada, eu tô estudando e trabalhando, e a minha vida é isso. No máximo, eu estou estudando, não tô nem trabalhando, porque se eu estivesse trabalhando, dava conta de estudar. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua parte física. Por quê? Porque senão você não vai dar conta. Você vai ficar fadigado, cansado. Né? A falta de sono vai te prejudicar, a má alimentação vai te prejudicar, a falta de hidratação vai te prejudicar. Então, assim, cuida do seu corpo. Na minha experiência, qual foi? Quando eu estava na maratona, né, de fazer o concurso de Brasília, do GDF, eu estava grávida, já contei isso em outro vídeo que tá aqui, inclusive, no meu canal. E aí, antes de ir pro cursinho, que era 8 horas da manhã, eu fazia hidroginástica. Então, assim, eu deixava a minha filha menor, né, que tinha uns 5, 6 anos, na minha mãe, umas 5 e meia da manhã, tá, gente? Eu tava grávida, umas 5 e meia da manhã, minha mãe me dava esse apoio, nós deixávamos nossa filha lá, dormindo ainda, e eu ia fazer a minha hidroginástica, que era perto, né, na academia, perto da casa dela, fazia 1 hora de hidroginástica, das 6 às 7, mais ou menos, 7 e meia, não me lembro, e aí eu me arrumava e ia pro cursinho para chegar às 8 horas. E eu ficava a manhã inteira no cursinho, até meio-dia, meio-dia e meio, almoçava, voltava para minha mãe com o suporte que ela dava para nós, né, para nós todos. E ali eu via minha filha, arrumava ela, a gente levava ela para a escola, eu ia pro meu trabalho. E aí a gente só voltava que horas? Mais de 8 horas da noite. E então eu tinha esse terceiro turno depois e se desse, eu revisava alguma coisa. Se não desse, eu ia simplesmente dormir, porque afinal de contas eu tava grávida, né, gente? Gravidez não é doença, mas gravidez é um estado fisiológico que requer cuidados. Então, eu me cuidava, sabe? Então foi a época que eu fiquei muito saudável. Era uma época que eu tinha tudo pra estar doente, mas eu tava super saudável, tá? Porque eu estava cuidando do meu corpo. Então, faça o exercício, vá pra academia, faça sua caminhada, faça o que for, corra, nade, lute, mas você precisa ter pelo menos aí 30 minutos todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana de 1 hora cada, para você poder manter a sua performance básica funcionando. A segunda coisa é a mente. Cuida da sua alma, da sua mente, das suas emoções, da sua psique. Por quê? Porque isso vai envolver o seu cognitivo também, né? Então você precisa estar estudando e você precisa estar ali focado. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, sobre a presença e o flow, né? Você tem que estar presente onde você está, você tem que estar totalmente focado onde você está. Então, quando eu estava no cursinho, eu estava altamente focada, porque eu não tinha outro horário para estudar, né? Eu era mãe já, dona de casa, trabalhava, tinha meu trabalho, eu era líder no meu trabalho, então eu não tinha tempo para gastar à toa, né? Sim, eu não tinha outro tempo, falar assim, depois eu vou. Não, não tinha, tinha que ser aquela hora. Então, quando eu estava no cursinho, eu estava no cursinho, eu estava aprendendo tudo com as aulas, prestava muita atenção na aula, então eu ficava extremamente focado. Foi a época que eu fiquei mais focado nos estudos, eu falo, foi essa época, porque eu vi que eu não tinha outro horário para fazer isso, então eu tinha que me dar ali.
Então, quando eu estava no trabalho, eu estava focada no trabalho. Quando eu estava em casa, eu estava focada em casa. Quando eu estava na hidroginástica, eu estava focada no meu exercício. Então, você percebe que a questão da mente é muito importante que você tenha um controle, né? Tanto cognitivo quanto psicológico, né? Emocional, controlar suas emoções, né? Trabalhar sua inteligência emocional, para que você consiga manter ali, né, as coisas em harmonia, porque assim a gente funciona melhor. Cada um funciona de um jeito melhor. Esse é o meu jeito que eu funciono melhor, então eu acredito que você tem que ter paz para você funcionar bem. Porque senão você fica ansioso, você fica atrapalhado, não tem organização e aí você não consegue fazer nada. O terceiro ponto e o último, já terminando aqui, é o espírito. Que isso, pessoa, enlouqueceu? Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. E, gente, nós todos temos espírito. E o nosso espírito, gente, tem muito a ver com a nossa conexão divina. Não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com conexão espiritual mesmo. E um ponto fundamental dessa questão é a fé. Gente, sem cuidar do corpo, sem ter foco e sem ter fé, você não vai para lugar nenhum. Tá? Três Fs. O físico, o foco e a fé. Por eu ter fé que eu ia passar naquele concurso, eu tinha certeza que eu ia passar e que eu ia ser uma servidora pública, isso me dava paz. Então, contrapunha a ansiedade daquele momento que eu estava vivendo, porque a gente fica ansioso mesmo. Então, o fato de eu crer, o fato de eu acreditar, de eu ter plena certeza que eu passaria, isso era fé, né? Porque eu não tinha ainda elementos concretos para que eu falasse isso. Mas eu acreditava, eu tinha fé, eu pedia a Deus, né? Para Ele abençoar. Então, aquela fé fazia eu ter paz. E essa paz contrapunha a minha ansiedade. O exercício físico, o meu foco e a minha fé faziam com que eu tivesse paz. E isso contrapunha a ansiedade. Então, o meu desempenho ficou alto. Gente, o que aconteceu? Eu me lembro exatamente do dia da prova, quando eu fui, né? Meu esposo, eu, meu sogro, fomos para Brasília. E eu fui prestar essa prova lá, gente, eu tava numa paz, eu tava numa plenitude tão grande. Por quê? Porque eu dominei o conteúdo, eu já sabia tudo o que eu tinha que saber. O que eu não sabia, eu simplesmente deletei, porque eu não tinha mais tempo. Eu estava preparando para minha filha nascer, né? Porque a prova foi em agosto, julho, não, foi em julho ou junho. E a minha filha nasceu em agosto. Então eu fui fazer a prova, gente, eu tava com 8, 9 meses, tá? Mas eu tava super plena, eu tava sem sensação de trabalho cumprido, sabe? Então o que eu tinha que estudar, eu entreguei tudo, eu dei tudo de mim. O que eu pude cuidar do meu corpo e da minha mente, eu tinha cuidado, então eu estava plena, eu estava em paz. E isso foi fundamental para eu fazer uma boa prova, porque se eu tivesse ansiosa, estressada, nervosa, eu tinha esquecido tudo, por mais que eu soubesse. Por isso, esse é o grande ouro, né, desse vídeo. O grande ouro é: mantenha sua paz, tá? O que te aprova nos concursos são duas coisas: domínio do conteúdo, mas o que eu falaria que é o mais importante é a sua paz interior, é o controle da sua ansiedade, tá? Então, se você trabalhar esses elementos, eu tenho certeza, talvez você não passe da primeira, porque a gente dificilmente passa na primeira tentativa. Eu havia tentado 3 concursos públicos, né, antes de fazer esse concurso e passar, né, 3 ou 4, eu não tinha sido aprovada, né, mas eu fui passando de níveis. E quando eu cheguei nesse concurso, eu estava nesse nível. Isso é muito importante também. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, né? Porque a gente tem que estar num estado de aprovação, né? Então, se você conseguir ter esse estado na primeira tentativa, joia, mas nem sempre é isso que acontece, tá? Então, olha, eu espero ter ajudado vocês. E se você que tiver interesse, né, em ter outros assuntos relacionados a esse, ou se você tiver alguma outra demanda, perguntas, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar ideia. Vamos conversar, vamos tirar dúvida, né? Vamos discutir sobre isso, vamos pensar sobre isso e vamos principalmente agir e fazer. Porque se você realmente colocar isso firme, você vai conseguir, sem sombra de dúvida, e você seguir esse espaço, tá bom? Um abraço para vocês, façam aqui aquilo que eu pedi para vocês, a tarefinha, tá? Curtem, comentem, compartilhem e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço, sucesso nos estudos para vocês!